Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e vamos hoje estudar juntinhos aqui o texto escrito pela irmã Bárbara Cabral para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus. O texto chama-se Achados em Deus e como não foi eu que escrevi, foi a irmã Bárbara Cabral, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Gosto de deixar sempre claro que eu não sou nenhuma teóloga, não sou pastora, não sou missionária, sou apenas uma pessoa como vocês que ama estudar a palavra de Deus, tá bom? E colocar em prática, né? Que é o mais importante. Então, irmãos, vamos lá. A nossa porção bíblica está em Filipenses 3, versículos de 8 a 12. E diz assim, ó. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, Senhor, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas que as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E ainda o 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar aquilo que precisamos aprender, toque em nossos corações, que sejam corações ensináveis, e que nós possamos sim praticar aquilo que vamos ouvir do Senhor hoje. É o que te pedimos, Jesus, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O texto chama Achados em Cristo e o versículo-chave é o 9, que diz: E seja achado nele, Jesus Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Bem, aí a irmã Bárbara Cabral começa dizendo que muitas pessoas cantam um louvor, uma canção que fala sobre isso, né? Que expressa o desejo do cristão de conhecer a Jesus e ser achado nele. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é ser achado em Jesus? O que quer dizer isso? Então aqui a irmã Bárbara vai citar um monte de leituras bíblicas, por isso esteja aí com a sua Bíblia na mão, né? E vamos juntamente com ela estudar. Bem, além de ter um coração sincero, a gente precisa entender o que é ser achado em Jesus Cristo, né? É preciso adorar ao Senhor em espírito e em verdade, como está lá em João 4:23. Diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, a primeira coisa para nós sermos achados em Jesus Cristo é adorá-lo como ele tem que ser adorado, que é em espírito e em verdade. Outra coisa é nos lembrar que não é bagunçado assim, a gente não vai adorar a Deus bestamente, mas porque a gente entende o que a gente está fazendo. Então é o culto com raciocínio, com entendimento. E a gente vê lá em Romanos 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional de vocês. Então, esse é o culto racional de vocês. Então, é um culto que você sabe o que você está fazendo.
não é uma coisa descabeçada. Não é porque todo mundo faz, não é porque a religião dita. Não, ser achado em Jesus, além de adorar a Deus em espírito e verdade, é saber o que agrada a Deus e como nós devemos fazer isso. Ser encontrado em Cristo também vai apontar para o passado. É o reconhecimento, quando a gente olha para a gente, reconhece que a gente se arrepende, e a gente olha e fala assim, estava perdido, estava totalmente perdido no meu pecado, nas coisas erradas que eu fazia. Como está lá em Efésios 2:1, que diz assim, da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, quando a gente reconhece que Jesus Cristo, só Ele pode nos salvar, esse momento de arrependimento, isso é ser encontrado em Cristo. Então, a gente vê o que aconteceu no passado quando Cristo nos resgatou. Então é importante que a gente tenha sempre em mente isso, que Jesus Cristo nos encontra e nos resgata, como está lá em Lucas 15:8. Diz assim, a parábola da moeda perdida, que muitos de vocês conhecem, né? Então fala assim, Jesus continuou. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la? Não vai? Vai procurá-la, não? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Então é isso que o Senhor fez por nós. Ele nos buscou, nos encontrou e nos abençoou com a salvação. Então, ser encontrado em Cristo aponta para o nosso passado. Mas também ser encontrado em Cristo aponta para quê? Para o nosso presente, para o tempo atual, onde nós estamos. Por quê? A gente reconhece que a gente já teve perdido, como está lá em Efésios 2:1. Vamos ver aqui. Ai, irmãos, espera aqui que eu vou achar aqui. Efésios 2:1. Aqui é marcado, mas... Gente, quem está latindo aí é o Dexter, sabe? Parece que ele entende que é hora do aquilo que entendi. Então, Efésios 2:1 diz assim, A gente já leu, vou reler, né? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, relembrando que nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Então, a gente tem que ter em mente o que Jesus fez por nós e ter em mente que porque nós somos salvos, nós temos que exalar o bom perfume do Senhor, como está em 2 Coríntios 2:14. Gente do céu, é o último. Ai, irmãos, vamos lá, 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, ser encontrado em Cristo é vida para o presente, representa o desejo do cristão de que se exale o bom perfume do Senhor. É desejar o quê? Estar juntinho, estar unido com Deus por uma fé viva, testemunhando com palavras e atitudes. E finalmente, ser encontrado em Cristo aponta para o futuro. Então, a gente já viu que aponta para o passado, quando fomos resgatados, para o presente, quando temos que viver em santificação, e para o futuro, que é o dia que nós vamos nos encontrar com Jesus. Os salvos em Jesus não dependerão dos seus méritos para a salvação. Porque se a gente fosse depender daquilo que a gente faz de bom, né, irmãos? A gente estaria perdido. Então, quando chegar o grande dia, não vai ter condenação para aqueles que estão unidos com Jesus, como está lá em Romanos 8:1. Diz assim:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para nós que estamos em Jesus, não tem nenhuma condenação. Então, os que estão em comunhão em Cristo, com Cristo, estão salvos. O tempo da perdição já passou, irmãos. Jesus nos resgatou lá. Nós estamos procurando viver da melhor maneira possível, buscando a santificação, sendo o perfume, o bom perfume de Jesus. E agora sabemos que quando nos encontrarmos com Jesus, nós não seremos condenados. Então, a nossa comunhão, o tempo de perdição acabou, a gente já encontrou o caminho. Nesse mundo que a gente vive tão cheio de injustiça, de crueldade, a gente tem que buscar cada vez mais o quê? A intimidade com Deus, a união com o Senhor, como está lá em Filipenses 3:1. Diz assim, ó: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Então a gente tem que ficar o tempo todo se alegrando no Senhor, que é a consequência de ser encontrado no Senhor, é ter justiça pela fé em Cristo. Então, quando somos achados em Jesus, encontramos forças, ânimo para seguir adiante, como está em Filipenses 2:1, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais do mesmo modo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa em Jesus. E finalmente, irmãos, além de termos força, ânimo, teremos também paz, como está lá em 2 Pedro 3:14, que diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Então é isso, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó: você precisa de força, de ânimo e de paz? Busque a intimidade com Jesus. Então peço, irmãos, perdão aí pelo meu cachorro, que hoje latiu muito. O Dexter queria participar daquilo que entendi, mas espero que os irmãos tenham prestado atenção na nossa lição. Eu prestei. Então nós somos achados em Jesus e somos encontrados nele quando a gente se lembra quem nós fomos e como Jesus nos salvou, que a gente tenha a percepção que o nosso objetivo é ser perfume de Jesus e ter a certeza que um dia nós encontraremos com Ele e não seremos condenados, porque não depende de nós, depende apenas de Jesus. Então, só para relembrar, a consequência de ser encontrado no Senhor é ter fé em Cristo, é ter força, é ter ânimo e é ter paz. Amém? Bom, eu me despeço aqui com meu abraço fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, ó, parece um laço. Quero também que os irmãos se lembrem o que está escrito lá em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, lógico, serão achados em Deus. Eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é gratidão.